Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Nós estamos fazendo um estudo a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse já é o terceiro vídeo. No primeiro vídeo nós tratamos sobre a importância de estudar essa carta aos Gálatas. No segundo vídeo nós tratamos a respeito do que era o Evangelho de Paulo, baseado ali naquele versículo, logo no primeiro capítulo de Gálatas, que Paulo diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, entendendo que havia um outro evangelho, nós fomos pesquisar qual foi o evangelho que inicialmente Paulo levou aos Gálatas, né? E agora, nesse vídeo, especificamente, nós vamos estar falando a respeito deste outro evangelho. O que consistia esse outro evangelho que Paulo passa a combater ali nessa carta que ele escreveu aos Gálatas. Por isso, é muito importante que, antes que você prossiga nesse vídeo, se caso você não assistiu os vídeos anteriores, que você volte, dá uma pausa aqui, volte lá atrás, assista os dois primeiros vídeos, então você conclua este aqui para que você possa acompanhar a linha de raciocínio, o que nós estamos traçando aqui com esse estudo. Se você está aqui é porque você já assistiu os dois primeiros vídeos, né? Então vamos lidar a respeito do que era este outro evangelho. E a carta aos Gálatas, Paulo diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Bom, o que é este outro evangelho? Afinal de contas, Paulo ele combate esse outro evangelho, ele lida com relação a isso na sua carta aos Gálatas, mas ele não delimita o que é esse outro evangelho, não faz aquilo que nós fizemos com relação ao evangelho que ele anunciou, de traçar os limites, o que Paulo ensinou ali, os pontos, as citações que ele usou e tal. Então ali quando nós estudamos a respeito do evangelho que Paulo anunciou aos Gálatas, lembrando que nós focamos em Atos capítulo 13, na sua primeira pregação em Antioquia da Psídia, né, que é a primeira cidade que ele visitou ali da região da Galácia. Então nós, a partir do seu discurso, do seu sermão, nós entendemos o que era o evangelho que Paulo anunciou ali aos Gálatas. Mas nós não conseguimos fazer a mesma coisa olhando apenas para a carta dos Gálatas com relação a este outro evangelho. Para nós entendermos este outro evangelho, o que consiste esse outro evangelho, nós precisamos de fazer o que nós fizemos na aula passada. Nós precisamos de ir lá na carta que Lucas escreveu de Atos dos Apóstolos e entender através de Atos o que era este outro evangelho. E da mesma forma como nós conhecemos o evangelho de Paulo estudando a carta de Atos dos Apóstolos, a resposta para este outro evangelho também será encontrada em Atos. Mas antes de nós entrarmos nisso, nós vamos entender como era o modus operandi de Paulo. Como que Paulo agia nas suas viagens missionárias. Ele fez 3 viagens missionárias, todas as 3 ele foi na região ali da Turquia, né? Hoje a Turquia e a Grécia, né? Ele esteve ali em Corinto, ele esteve em Atenas, ele esteve ali em Éfeso, que já fica ali na região da Turquia, né? Então, toda aquela parte ali ele visitou. E ele seguia sempre um mesmo ponto. Ele saía de Antioquia da Síria, que era a base missionária dele, onde ele estava juntamente com Barnabé e com outros, quando o Espírito de Deus falou, olha, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, e ali então a igreja impôs a mão sobre eles e enviou-os. Então a base que Paulo tinha era a igreja de Antioquia da Síria, né, que ficava bem ao norte, fora dos termos de Israel, não era dentro do território de Israel, mas ficava acima ali no território da Síria.
E ele partia dali, fazia a sua viagem, o trajeto que ele percorria, ele primeiro pregava o evangelho para os judeus, ele procurava uma sinagoga, procurava um local ali, uma reunião de oração própria para judeus, né? Então ele primeiro ia para anunciar o evangelho aos judeus. Depois que ele anunciava o evangelho aos judeus, havendo alguns judeus crido ou rejeitado, independente do que acontecesse ali, ele então ia num segundo passo para os gentios. A única igreja que nós vemos ali que Paulo não obteve uma sinagoga de judeus crentes, né, para dali começar o trabalho naquela região, foi em Éfeso, onde ele teve que usar um espaço na escola de Tirano para então ali reunir e ensinar os gentios e poucos judeus ali que agregaram a fé, né? Mas em todas as outras cidades, primeiro ele pregava ao judeu, depois de ter pregado ao judeu, ele pregava aos gentios. Quando ele terminava o seu trajeto, ele retornava pelo mesmo trajeto, confirmando as cidades por onde ele havia passado. Isso aí fazia parte do modus operandi de Paulo. Ele fazia um trajeto, em todas as 3 viagens ele fazia esse trajeto, ele voltava pelo mesmo trajeto, confirmando aquelas cidades que ele tinha passado, e, por fim, ele terminava a sua viagem em Jerusalém, né? Esse é um ponto interessante, porque em Atos, capítulo 13 e 14, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, indo, né, nas cidades ali de Listra, Icônio, Derbe, que foram as últimas cidades da Galácia que ele esteve, retornando pelo mesmo caminho, e não cita nenhuma ida dele a Jerusalém. As outras 2 viagens fica muito claro que ele terminou essa viagem em Jerusalém. Mas Atos capítulo 15 vai abrir com um problema que Lucas ele elenca, né? Em Atos capítulo 15, um problema que aconteceu, né? E que é justamente o problema que Paulo trata na sua carta aos Gálatas. Se a carta aos Gálatas tivesse sido escrita após Atos capítulo 15, não haveria, na verdade, alguma citação de Paulo a respeito dessa decisão que aconteceu em Atos 15, porque foi uma decisão do colégio apostólico, foi uma decisão que envolveu não só os apóstolos, mas os anciãos de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém era a base de toda a fé no Messias, nessa nova comunidade, essa nova seita que estava se formando, né? Era considerado uma seita, que era chamado os do caminho, os cristãos, tinham vários nomes atribuídos a essa seita dos crentes em Yeshua, principalmente judeus, né? Então, como não há uma citação, e Paulo fala da estadia dele em Jerusalém, dos acontecimentos dele em Jerusalém, não cita o que aconteceu, então essa viagem que ele esteve em Jerusalém, os acontecimentos de Jerusalém, que está narrado em Gálatas capítulo 2, se deram antes desse acontecimento de Atos capítulo 15. E Atos capítulo 15 vai tratar deste problema, né, em que Lucas relata da seguinte maneira, e nós vamos ler o texto bíblico. Então diz assim, Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a si os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ou não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos.
E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Atos capítulo 15, versículo 1 a versículo 6. Este foi o problema que aconteceu. Paulo escreveu, antes deste acontecimento, Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, né? Então, quando Paulo se deu por conta que um grupo de pessoas que estavam saindo de Jerusalém, estavam indo até as regiões onde ele havia passado, e estava então dizendo que para que os gentios fossem salvos, eles deveriam ser circuncidados e guardar toda a Torá, ele então escreve a carta aos Gálatas. Não é de se estranhar, o texto traz, né, que houve muita contenda, que houve muita discussão, né, entre Paulo e estes que defendiam isso, e fica muito claro na carta aos Gálatas o sentimento de Paulo, né, como Paulo estava realmente irritado com aquela situação e com esse pseudo-evangelho, esse outro evangelho que anunciava que os gentios teriam que ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés para serem salvos. Bom, vamos lembrar do evangelho que Paulo anunciou, e ele seguia 3 princípios básicos. Nós já vimos isso no vídeo anterior, no nosso segundo vídeo. Primeiro, a salvação a Israel por meio da ressurreição de Yeshua. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, a esperança da restauração física de Israel, que aconteceria com a volta do Messias. E o terceiro ponto, não menos importante, os gentios feitos coparticipantes da salvação de Israel por meio da fé. Era justamente aqui o ponto de contenda entre Paulo e esses que anunciavam esse outro evangelho. O evangelho anunciado por esses fariseus crentes, eram da seita dos fariseus, e eram crentes, eles criam em Yeshua, né? Isso é muito importante ressaltar. Eles criavam um grande embaraço justamente nesse terceiro ponto. Para esses fariseus crentes, os gentios só poderiam ser salvos se eles fossem circuncidados. O que consistia essa circuncisão? Bom, existe uma passagem em que Yeshua repreende os fariseus por percorrerem os céus e os mares para fazer um prosélito, né? E depois de terem feito, né, o fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que eles próprios. São palavras duras que Yeshua deu e que traça um perfil de como é visto esse movimento de proselitismo que esses fariseus faziam. Por quê? O proselitismo, circuncidar um gentio, consistia em fazer com que um gentio se transformasse em judeu, né? Então, até hoje ainda existe o proselitismo, apesar de ser a comunidade judaica muito avessa à questão de conversões, né, de outras pessoas para o judaísmo. É muito avesso a isso, eles não encorajam, rabinos sérios não lidam com isso. Ao longo dos séculos, o Talmud tratou dessa questão e colocaram que, de fato, esse proselitismo ele traz problemas para Israel, sempre trouxe problemas, né?
E hoje é muito comedido, é muito difícil esse processo acontecer, são casos muito esporádicos e isso não é tão comum assim. Mas no tempo de Yeshua, principalmente, era era um proceder muito comum. Os fariseus, principalmente, eles tinham esse ímpeto de sair para as nações para fazer com que os gentios se convertessem ao judaísmo, mas não apenas uma conversão de crer, de ter fé, mas de se transformar realmente em judeus, né? Então, o processo para um gentio se converter ao judaísmo, ele, primeiro candidato ao judaísmo, ele tinha que passar um tempo sendo acompanhado por um rabino, né? Ou por um fariseu que estava ali acompanhando esse processo, tinha que ser aprovado, né? Depois que passasse ali por esse período, ele tinha que passar pelo batismo de prosélito. Nesse batismo, o indivíduo entrava ali na mikvê, né, um batistério, seria o batistério chama-se mikvê, né? Entrava ali com água até o pescoço, ouvia então um juramento, que ele tinha que fazer um juramento de guardar toda a Torá. Ali então ele mergulhava, ele fazia o batismo de prosélito, e esse batismo de prosélito era feito sob um juramento de guardar a Torá, para então ser circuncidado. O judeu, quando ocorre a circuncisão do judeu, ele é circuncidado ao 8º dia. É um bebezinho ali que nasceu, então eles vão lá e fazem a circuncisão, que é um sinal de uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão. O judeu, Paulo defende que o judeu tem que sim ser circuncidado, né? Ele mesmo circuncidou a Timóteo, que era filho de uma judia, né? Então Paulo nunca foi contra a circuncisão em si, certo? Paulo era contra a circuncisão de um gentio. Bom, depois nós entramos nesse assunto, mas a circuncisão de um judeu acontece ao 8º dia. O judeuzinho ali que está sendo circuncidado, ele nem sabe o que está acontecendo. No máximo que ele sente ali é uma dor e começa a chorar. Fazer com que um gentio faça um juramento desse de guardar toda a Torá é um absurdo, porque ele não vai cumprir. É óbvio que ele não vai cumprir. Nem mesmo os judeus cumprem toda a Torá. Há necessidade de expiação pelos pecados justamente porque há falhas no ser humano, né? O homem erra. Bom, esse outro evangelho, portanto, defendia que os gentios só poderiam ser salvos se obrigasse a guardar os mandamentos da Torá. E aqui há vários problemas. O primeiro problema é que a Torá não foi dada para a salvação. A Torá, ela aponta os nossos pecados, ela define o que é pecado. A Torá, ela mostra-se um caminho excelente, mas ela, longe, fora do nosso coração, ela nos acusa, porque nós temos pecados. Não existe um único mandamento da Torá que, ao fazê-lo, você é salvo. Não. Pelo contrário, quando nós olhamos para os mandamentos da Torá, nós enxergamos como um espelho as nossas próprias falhas e onde nós precisamos de arrependimento e de transformação. A Torá não foi dada para a salvação. Então, esse outro evangelho, essa visão legalista a respeito da Torá, que esses fariseus queriam impor sobre os gentios, ela encontra problema dentro do próprio ensino da Torá, do objeto da Torá, qual a finalidade da Torá, por que a Torá foi dada? A Torá não foi dada para a salvação. A própria Torá mostra que a salvação sempre foi uma manifestação da graça de Deus. Qual o mandamento que Israel cumpriu para que Deus os libertasse do Egito? Qual foi o mandamento que Israel cumpriu para Deus os colocar na terra prometida? Percebe que foi a graça de Deus? Primeiro Deus os tirou do Egito para depois apresentar a eles os seus mandamentos.
Então, a própria Torá mostra que a salvação é a manifestação da graça de Deus. O segundo problema é que essa visão anula completamente o sacrifício de Yeshua. Se a salvação estava vinculada ao cumprir este ou aquele preceito, não havia necessidade nenhuma do sacrifício do Messias, né? Mesmo que ali você tenha a figura dos sacrifícios que aconteciam no tabernáculo, né? Que eram figuras e eram estatutos, né? A salvação não estava vinculada àquilo, mas primeiro havia necessidade de arrependimento. Tanto é que em Isaías, Deus vai arguir do seu povo: quem que requereu de vocês que viesse pisar nos meus átrios? Quem requereu de vocês sangue de bode, de novilha? Nunca foi da intenção de Deus o sacrifício pelo sacrifício em si. Todos os sacrifícios que foram dados ali estavam ligados ao sistema levítico, ligados ao tabernáculo. Eles tinham uma função específica, mas o arrependimento, a mudança de coração, circuncidar do coração, a confissão do pecado, antevia aos sacrifícios de Levítico. Então, o segundo problema que existe com essa visão legalista, né, é que ela anula completamente o sacrifício de Yeshua. Durante a carta aos Gálatas, Paulo vai rebater este outro evangelho, evidenciando justamente o papel da Torá e a salvação pela fé. Então nós vamos ver durante o nosso estudo da carta aos Gálatas como Paulo lida com isso, inclusive a discussão que ele teve com Pedro, né? Que essa discussão que Paulo narra lá em Gálatas 2 aconteceu antes dessa reunião de Atos 15, que aí Pedro aqui em Atos 15 ele vai fazer uma defesa muito interessante, né? Mas na carta que Paulo trata com os Gálatas, ele vai tratar justamente dessa deturpação, dessa visão errada a respeito da Torá, né? E ele vai seguir a linha que os apóstolos seguiram em Atos capítulo 15, né? Bom, como o problema foi resolvido pelos apóstolos? É aí que está o restante do texto de Atos capítulo 15. Então, vamos continuar lendo o texto. Atos capítulo 15 diz o seguinte, a partir do versículo de número 15, a partir do versículo de número 7. E havendo grande contenda, aqui, lembra que no versículo 6, os fariseus se manifestaram, né? Os fariseus crentes se manifestaram, eram crentes, eles criam em Yeshua, porém eles tinham uma visão deturpada com relação à Torá, com relação à fé e com relação à salvação. Eles tinham uma visão extremamente legalista, apesar de terem crido. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro foi o primeiro então a discursar e disse-lhes, vamos ver então o discurso de Pedro. Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro está falando a respeito da experiência dele com Cornélio, quando ele pregou para Cornélio, foi chamado ali, um anjo apareceu a Cornélio, Cornélio manda homens para chamar Pedro. Aí Deus fala com Pedro, fala, vai com esses homens e diga-lhes o que eu vou mandar. E aí ele vai, leva 6 testemunhas, né? A Torá fala que a boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Pedro, já entendendo que o problema ia ser muito grande, porque ele ia entrar na casa de um gentio e depois ele ia ter que se explicar para a igreja em Jerusalém, ele leva 6 testemunhas, né? É muito interessante isso. E chegando lá, é interessante porque quando ele chega a Cornélio, Cornélio se prostra e o adora. Então assim, Cornélio, ele é um homem temente, né? Lembra que a gente falou a respeito de quem eram os tementes, né?
Cornélio era um temente, ele temia a Deus, ele acompanhava algumas coisas na sinagoga, mas ele tinha uma visão a respeito de divindade muito ainda paganizada, muito deturpada. Tanto é que ele se prostrou e adorou a Pedro. Até mesmo porque ele deve ter recebido notícias de que há poucos dias atrás Pedro havia ressuscitado Lídia, né, uma mulher havia sido ressuscitada pela oração de Pedro. Então Cornélio se prostra ali, adora, e Pedro pega e levanta ele e diz: não, eu também sou homem como você. Entra na casa de Cornélio e anuncia o evangelho. Enquanto ele estava ali pregando, ainda meio sem jeito, quando você olha ali a pregação de Pedro, você vê que ele ainda estava eu não estava sabendo onde que aquilo ia chegar, e de repente o Espírito Santo desce sobre todos que estavam ali, todos começam a falar em línguas, todos começam a magnificar a Deus, e ele então se lembra da experiência que eles tiveram em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles passaram a falar em outras línguas e magnificar a Deus, né? E então ele fala: como nós vamos negar a água a estes a quem Deus concedeu o seu Espírito. Então, a experiência que Pedro teve com Cornélio, um gentio, temente, que tinha ainda uma visão bem rasa a respeito da fé, mas que era sincero para com Deus, que aquilo que ele praticava era com fé, era com temor, era com vontade, com um espírito aberto. E então Deus o visita, derrama seu Espírito sobre ele, ele é batizado, glorifica a Deus, e então eles são batizados por Pedro nas águas, né, reconhecendo que aquilo foi o mover de Deus, e que os gentios, então, aos gentios, então, também era dado a salvação, né? E então, ele, evocando essa experiência que Pedro, teve com Cornélio, ele vai dizer o seguinte: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre os serviços dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, e que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, e aí Tiago então agora, é importante entender que Tiago aqui ele estava fazendo um papel como um presidente. A gente vai ver a partir daqui, talvez pela idade, não sei, Tiago acaba tendo uma proeminência dentre a comunidade ali de Jerusalém, né? E Pedro não tem mais essa figura de proeminência que nós vemos no início, né? E Tiago passa a ter essa liderança, e aí Tiago, como um líder, um presidente que estava ali naquela reunião, ele então vai dar a última palavra. E ele então fala assim: homens e irmãos, ouvi-me. Simão, Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele vai citar os profetas. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas conhecidas, são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat
é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos dentre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, aí abre a carta que os apóstolos escreveram para os gentios, né? Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Atos capítulo 15, 7 a 29. Aqui então termina o relato da tratativa do problema que os apóstolos trataram com relação à questão levantada ali desses fariseus, aí, esse movimento mais legalista, né? Bom, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, Pedro destaca a esperança da salvação por meio da graça e da fé, tanto para judeus como para gentios. Essa é a conclusão que ele chega no seu discurso. Tiago anela a salvação dos gentios, a restauração do tabernáculo caído de Davi, que é a restauração física de Israel. Lembra dos 3 tópicos do evangelho que Paulo anunciava, né? A salvação a Israel por meio da ressurreição de Yeshua, a restauração física e espiritual, também a espiritual se dá na salvação, né? Mas a restauração física de Israel, a esperança dessa restauração, era uma esperança viva entre os apóstolos crentes, entre os discípulos crentes. Antes de Yeshua subir aos céus, em Atos capítulo 1, eles perguntam, Senhor, neste tempo restaurarás tu o reino a Israel? É uma esperança que é afirmada e reafirmada em todo o Novo Testamento e que em Apocalipse ela aparece, né? Ela acontece, essa restauração. É uma restauração que é anunciada pelos profetas, tanto é que Tiago cita essa restauração e anela essa restauração à salvação dos gentios, que é o último ponto. Os gentios sendo salvos, né, sendo feitos co-participantes do reino de Deus, juntamente com os judeus, por meio da fé, né? No entanto, há princípios elementares da Torá que devem ser impostas a todos os discípulos, sendo eles judeus ou gentios. Ele elenca alguns pontos básicos a respeito da Torá, alguns princípios básicos da Torá, que esses devem ser obedecidos. Às vezes o cristianismo gerou aquela ideia de que a Torá acabou, né? Não tem mais nada, só os mandamentos ali que são repetidos no Novo Testamento, né? Alguns colocam. Mas aqui nessa decisão apostólica, cita alguns mandamentos que é específico da Torá, são princípios elementares da Torá e são pontos da Torá em que é tido a transgressão a esses princípios é tido pelo Eterno na Torá como abominação, né? Então são coisas graves, são coisas pesadas, coisas que são necessárias todos os discípulos guardarem. Então as contaminações dos ídolos aqui envolve
todo tipo de idolatria, envolve o comer carne consagrada a ídolos, participar de festas consagradas a ídolos, são contaminações com ídolos, contaminações com coisas ligadas à idolatria. E existem vários mandamentos, este é um princípio, existem vários mandamentos que envolvem este princípio, e este princípio deve ser observado tanto por judeus como por gentios. O segundo ponto que ele fala da fornicação. Aqui envolve todos os pecados envolvidos com a promiscuidade sexual, adultério, prostituição, lascívia, todos esses mandamentos que também nós vemos lá, Paulo, no finalzinho da carta aos Gálatas, elencando esses mesmos pontos, falando que esses que fazem tais coisas, né, não terão parte no reino vindouro. A proibição do que é sufocado, do ingerir carne sufocada, ou seja, a carne que o sangue não escorre, e aí envolve também o não comer sangue, né? Então, a carne sufocada é um princípio da Torá, desde Noé é ordenado a não comer sangue, não comer carne com seu sangue, né? A carne sufocada, quando o sangue não escorre, e do sangue. Aqui o do sangue, que é o último princípio, evoca tanto a questão do próprio sangue, como também os crimes de sangue, né? A proteger o sangue inocente, a não matar alguém, né? O não matar, não assassinar, tá aí tudo incluso nesse princípio, né, do sangue. E ele fala o seguinte no final: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat, cada sábado, é lido nas sinagogas. Este ponto é muito importante. Por quê? Porque aqui o que Tiago está falando é que há a liberdade para os gentios, ao aprenderem da Torá, por meio da fé, aplicar outros princípios da Torá em suas vidas. Existem princípios que são elementares, são obrigatórios, esse não tem como abrir mão, né? São aqueles 4 que ele citou: a idolatria, a prostituição, a carne sufocada e o sangue. Os demais princípios da Torá, conforme o gentio, e ele participava da sinagoga, ele estava na sinagoga, ele aprendia da Torá, aprendia dos mandamentos da Torá, conforme ele ia aprendendo, entendendo, desenvolvendo fé a respeito daquilo, então ele tinha a liberdade de aplicar aqueles princípios na sua vida, no seu cotidiano, né? E essa expressão da obediência motivada pela fé, Paulo vai usar disso em toda a sua carta. Não só aos Gálatas, mas também a outras cartas que ele ensina aos Romanos, aos Colossenses. Paulo vai falar aos Romanos que aquilo que não é por fé é pecado, né? Então, a mesma fé que nos leva a crer em Yeshua, que nos leva a arrepender dos nossos pecados, que nos leva a confessar os nossos pecados a Deus e buscar de Deus remissão, também é a mesma fé que nos leva a procurar obedecer os mandamentos conforme vamos aprendendo a respeito dos mandamentos. Então, para o gentio foi dada essa liberdade de aprender os mandamentos e, conforme ia aprendendo, motivado por fé, por entendimento e fé, aplicar na sua vida os mandamentos. Como é fechada então a questão com os apóstolos em Atos 15, que vai ser também, nós vamos ver, o que Paulo vai defender tanto na sua carta aos Gálatas como em outras cartas, mas principalmente a carta aos Gálatas, que é o foco no nosso estudo. Primeiro, combater radicalmente, frontalmente, a ideia legalista de salvação por obras, de salvação por obediência a este ou aquele mandamento, ou por obediência à Torá. A observância à Torá não pode produzir salvação a ninguém, né? A salvação é graça de Deus, é manifestação da graça de Deus, né? E segundo ponto, que
a Torá é colocada no seu devido lugar. Né? A Torá ela é dada como um aio, como professor, aquele que instrui, aquele que ensina. Né? Então, a observância, a obediência aos princípios da Torá deve ser motivada não para se obter salvação, mas por ser salvo, por entender a salvação, por entender a obra do Messias, por entender que o caminho de Deus é excelente, por entender que o pecado é ruim, né? Que o pecado ele traz más consequências, né? Então, por entender, por ter fé, né, no princípio de Deus, na palavra de Deus, é que então procuramos obedecer os mandamentos. Te peço a continuar acompanhando os nossos estudos. Agora sim nós vamos entrar na carta aos Gálatas propriamente dito, né? Nós vamos terminar de ver um pouquinho ali do capítulo 1 e entrar no capítulo 2, o contexto histórico que Paulo estabelece a respeito dessa problemática, que ele já havia percebido isso antes mesmo de Atos capítulo 15 acontecer, né? Nós vamos ver isso na próxima aula. E curta o nosso vídeo, compartilhe, clica no sininho, ative as notificações, acompanhe o nosso canal e que Deus nos abençoe. Até mais.